Próxima propriedade, deslocamento no tempo e deslocamento em frequência. Vou fazer as duas demonstrações neste vídeo. Tá? E depois eu vou tratar de um termo específico que eu discuti anteriormente, tá? Que é um exponencial complexo que surge. Então, novamente, a série de Fourier de um sinal qualquer é descrita por 1 sobre período, integral num período, ou seja, cálculo de uma área, da expressão x de t, e na menos jk, ômega t dt. Lembrando que ômega é 2π sobre t, t é o período de cálculo, ômega é a frequência de cálculo. Então, vou considerar agora um sinal y de t, que é igual a x de t menos t0. Ou seja, estou fazendo um atraso aqui, se a gente assumir t0 positivo. t0 pode ser positivo ou negativo, ele vai alterar o sinal. Vamos assumir aqui um atraso, tá? Para t0 positivo. Então, vamos calcular y de k e ver o resultado que surge. Então, a série de Fourier desse sinal atrasado vai ser 1 sobre t, integral num período, z y de t, e na menos j, k, ômega t, dt. Vou substituir o sinal e posteriormente fazer troca de variáveis. Veja que eu uso o arcabouço de cálculo sem muita dificuldade, certo? X de t menos t0 e na menos jk ômega t dt. Então vamos fazer as trocas de variáveis. Fica claro que eu vou fazer a troca envolvendo este termo. Então vou sugerir a igual a t menos t0. Veja que estou usando a letra A para simbolizar uma variável qualquer. O nosso dA é igual a dt. E veja, o período de cálculo permanece o mesmo, porque eu só desloquei o sinal no tempo. Posso usar o mesmo período de cálculo. Isso aqui eu faço justamente para levar em conta que eu simplesmente desloquei tudo, certo? Mas eu continuo integrando dentro de um intervalo, de um período, de um intervalo de duração fixa. Então, vamos fazer a substituição. Quando eu faço essa substituição, o que eu vou ter será 1 sobre período integrado num período de cálculo que foi deslocado pela troca de variáveis, mas a duração permanece a mesma. Quero que reforcem isso. X de A e na menos J. Então, opa, faltou aqui só para a gente. Menos J, K, ômega. Só vamos colocar aqui. Isto implica que o nosso T é igual a mais T0. Assim fica bem mais claro, né? A mais T0 dA. E basicamente o que eu vou fazer vai ser separar este exponencial em dois. 1 sobre t, integral num período, xa, e na menos jk ômega a, multiplica e na menos jk ômega t0 dA. E quando eu faço isso, este termo é constante, pode sair para fora do integral, eu vou ficar com e na menos j, k ômega t0, que multiplica 1 sobre período, integral num período, xa, e na menos jk ômega a dA. E esse termo é o nosso e na j, k ômega t0, x de k, y de k. Certo? A gente vai examinar já na sequência o que esse termo significa. Já antecipando, é módulo 1,
e a fase dele vai ser uma equação de reta. Então vamos agora ver a próxima propriedade, que é deslocamento em frequência. Vou colocar aqui. Agora vou considerar o seguinte: um sinal z de t, que é e na mais j k0 ômega t multiplicado pelo x de t, cuja série eu já conheço. Vamos calcular z de k. Eu propositadamente estou lançando mão desse termo. Veja que ele é uma função de t, onde ômega é o nosso 2π sobre t e k0 é um valor fixo. Vamos ver o que isso produz em z de k. Z de k, então, vai ser 1 sobre período integral do período de z de t, e na menos jk ômega t dt. Quando eu substituo este z de t, por esta definição, vou ter 1 sobre período integral num período de e na mais jk0 ômega t, que multiplica x de t, e na menos jk ômega t dt. Então, basicamente, eu vou agora juntar esses dois exponenciais. 1 sobre t integral num período, x de t, e na, veja, termos comuns, j, só um pouquinho, termos comuns. Então, eu tenho aqui, vou colocar menos j para ficar evidenciado este termo. K menos K0, termo comum, ômega t dt. Eu coloquei bem em evidência esse termo que define parte de z de k. Por quê? Porque ele representa muito bem se eu tivesse x de k menos K0, justamente para representar aqui. Quando eu produzo um atraso, isto é equivalente a multiplicar no termo por esse exponencial completo. Então, quando eu produzo um atraso em frequência, eu produzo esse exponencial. Aqui a gente faz por comparação, visualizando que esse termo é exatamente o que a gente tem, vejam, na definição, vou voltar aqui, do nosso x de t. Vou colocar aqui em vermelho para a gente ficar bem claro. Este termo, se eu trocar k por k menos K0, implica em trocar este k por x de k menos K0, certo? Então, em resumo, o que nós temos é que, em resumo, dado um sinal periódico qualquer, cuja série de Fourier é calculada por 1 sobre período de cálculo integral nesse período de cálculo de x de t e na menos jk ômega de cálculo t dt. E temos um sinal y, que é a versão atrasada desse sinal x. Esse sinal tem como série de Fourier um exponencial e na menos jk ômega t0, que multiplica a série x, série de x. Adicionalmente, um sinal z de t, que é uma exponencial do tipo e na menos j k0 ômega t, que multiplica x de t, tem como série de Fourier z de k igual a x de k menos k0. Considerando que tanto x quanto esse exponencial, tanto x de k quanto esse exponencial são complexos, o produto vai ser complexo. E sendo complexo, sendo um fasor, nós podemos analisar qual o impacto em magnitude e fase
que esse termo e esse termo têm. Note que eles são similares, mudam as variáveis que são independentes e as variáveis e os valores constantes, tá? E o sinal naturalmente. Então vamos começar analisando esse exponencial. Antes disso, vamos lembrar, estou fazendo um produto de dois números complexos. Então vamos colocar aqui só para a gente recordar. Dado A e B complexos, o módulo do produto desses números é igual ao produto dos módulos. E, adicionalmente, a fase desse produto é igual à soma das fases. Tá? Como é que eu sei isso? Se eu transformar esses números complexos A e B usando notação polar, por exemplo, ou seus fazores, quando eu multiplico dois fazores, o módulo é o produto dos módulos e a fase é a soma das fases. Então, diante disso, vejam, se eu considerar o y de k, então, começar por ele, y de k, que é igual a ena menos jk ômega t0 x de k, implica em seu módulo igual ao módulo de ena menos jk ômega t0. Esse módulo eu quero analisar, que multiplica o módulo de x de k. Então vamos ver o que esse módulo faz com o módulo de x de k. Então, e na menos jk ômega t0 em módulo é igual ao módulo de cosseno de k ômega t0 menos j seno de k ômega t0. Bom, para obter esse resultado mais facilmente, vamos montar aqui um triângulo cujo cateto, um dos catetos é cosseno de k ômega t0 e o outro menos seno de k ômega t0. Por que eu estou fazendo os catetos dessa maneira? Porque, vejam, parte real, parte imaginária. Aqui eu estou fazendo um plano complexo. Parte imaginária ordenada, parte real, abscissa. E, naturalmente, desta formação gráfica, eu tenho que a magnitude, o módulo, sai daqui. E aqui sai a minha fase. Então, vejam, essa magnitude é soma dos quadrados dos catetos. Cosseno quadrado de k ômega t0 mais seno quadrado de k ômega t0, que naturalmente é 1. Isso significa que módulo de y é igual ao módulo de x. Esse termo não contribui para nenhuma amplificação ou atenuação do módulo. Bom, agora vem a fase. Vou aproveitar a mesma expressão, ena menos jk ômega t0, e o mesmo gráfico triangular, e verificar o quê? O resultado é o arco tangente do cateto oposto pelo cateto adjacente, menos seno de k ômega t0 cosseno de k ômega t0. Arco tangente de menos tangente de um ângulo menos esse ângulo. Então veja, qual a contribuição que eu tenho? Se eu observar, acabei não colocando aqui, fase de y de k é igual fase de ena menos jk ômega t0 mais fase de x de k. Então, enquanto esse termo não contribui nada, vou até colocar aqui, ó, isso aqui é unidade. Já esse termo, essa expressão da fase de y em função da fase de x, me diz que o resultado final será a fase de x de k
menos uma equação de reta, T0. O fato de ser uma equação de reta em K, equação de reta, me leva a gente condicionar essa manipulação da fase de x para produzir a fase de y como uma manipulação de fase linear, porque é uma equação de reta. Se fosse uma equação parabólica, fase quadrática. Bom, só para a gente ter uma leitura final desse termo, vou fazer um gráfico aqui para a gente entender melhor. Em função de k, sei que k é discreto, mas só para facilitar a operação, o desenho. Tá? Se eu tiver um T0 positivo, lembrando que ômega é fixo, e para diferentes valores de k, eu tenho diferentes fases. O que eu noto? Para harmônicos de frequência elevada, eu tenho atrasos cada vez maiores. E vamos colocar aqui uma equação equivalente para t menor que zero. Então, quando eu adianto x em função de y, ou seja, y está adiantado de x, eu vou ter algo equivalente, onde para frequências maiores, harmônicos maiores, eu tenho avanços de fase cada vez maiores. E veja que segue uma equação de reta, daí o termo linear. Agora, finalmente, só para a gente lidar com o termo E mais JK0 ômega T, seu módulo E mais JK0T é o módulo de cosseno de, aqui faltou um termo, né? Ômega T, cosseno de K0 ômega T, mais J seno K0 ômega T, e isso a gente sabe por trigonometria, é simplesmente esse triângulo com esse cateto oposto para cima, já que eu tenho sinal positivo. E a fase desse exponencial complexo, a sua contribuição em fase, vejam, só termos similares para vocês se acostumarem, arco tangente de seno K0 ômega T, dividido por cosseno K0 ômega T. Arco tangente da tangente, o próprio ângulo K0 ômega T. Veja, uma equação também de reta, o sinal inverte, e só vou reforçar aqui, para a gente lembrar que a variável neste caso é K, e neste caso é T. Só para deixar bem claro, para a gente lembrar que eu estou compondo aqui, ó, notem, uma função de K, e se eu observar o nosso resultado, aqui, ó, uma função de T. Vou colocar aqui também para a gente deixar bem claro aqui o que é variável. Note que, ó, acompanha x de K e x de T. Então, veja, a contribuição desse exponencial sobre esse x é, em magnitude, não amplificá-lo e nem atenuá-lo, ou seja, z em magnitude de z é magnitude de x, e a fase de z, que pode tornar complexo ou real, depende da modificação que esse termo produza, né? Significa que a fase de x é somada à fase desse termo, ou seja, a fase de x de t é somado com esse termo, em algo análogo que a gente viu aqui, certo? Então, o termo importante que eu gostaria de grifar com vocês é fase linear. Se eu desloco no tempo, eu produzo uma alteração de fase em x para produzir y. E essa alteração de fase é dita linear. Nós vamos mencionar mais esse termo de fase linear quando a gente trabalhar com sistemas.